Bom dia, pessoal. Boa tarde, boa noite. Não sei que hora vocês estão vendo isso, talvez de manhã, talvez de tarde, quem sabe na hora do almoço. Hoje é terça-feira, dia 15 de 3 de 2022, e amanhã, no dia 16, a gente tem uma quarta-feira um tanto quanto muito legal. Muito importante porque no meio da tarde a gente vai ter o anúncio do Fed, do Federal Reserve, falando sobre o aumento da taxa de juros. E aqui no Brasil a gente vai ter o Copom, logo depois do fechamento do mercado, também falando mais sobre a nossa. Por que isso importa para a gente? Isso importa para a gente aqui no Brasil, a taxa doméstica de juros, né? O quanto o custo da coisa vai acontecer. Eu vou fazer um vídeo, eu estou com algumas ideias de vídeos educativos de fato, para explicar os impactos das coisas e por que as coisas acontecem e porque aqui no Brasil às vezes funciona do jeito que diz no livro e porque frequentemente não. Mas é muito importante para a gente prestar atenção hoje nos Estados Unidos. O mundo inteiro está numa inflação muito grande. A inflação não é só doméstica. A gente está vendo essa briga com a Petrobras, o aumento do petróleo, da gasolina, do diesel. A gente está vendo no mercado o preço das coisas subindo loucamente. Várias piadinhas instagramáveis e tudo mais do pessoal tirando foto de um carrinho vazio falando aqui foi o salário mínimo. Então, isso é um negócio que está mais ou menos globalizado. Não a questão do salário mínimo, que realmente nossa pífia, mas no mundo como um todo a inflação está batendo. Por quê? Não só por causa da Rússia. A Rússia é um pequeno detalhe disso. O que a gente teve foi um grande crescimento econômico nos últimos anos, nos últimos 18 meses, da recuperação da Covid. Né? Isso a gente já começou a observar nos últimos 12 meses com maior clareza, os Estados Unidos crescendo bem, Canadá, China, alguns países da Europa se recuperando bem. E, mal ou bem, com isso você tem um volume de pessoas voltando a consumir em níveis mais elevados. Na China, a gente tem uma introdução ainda de um volume gigantesco de pessoas que está migrando da zona rural para a zona urbana, digamos assim, aumentando o seu nível de consumo de tudo, de comida, de combustível, em resumo, de qualquer coisa que eles possam comprar. Isso a gente observa em comparação à oferta, que não cresce tanto, não tem conseguido crescer tanto. Né? Já cresceu muito, a produtividade do mundo agropecuário maravilhosa, subiu bastante nos últimos anos, nas últimas décadas. Aqui no Brasil, a produtividade da soja é um negócio espetacular, mas a mesma coisa pode ser observada no milho e tudo mais. Só que a gente está chegando quase num limite de quanto a gente consegue acelerar a nossa produtividade. É normal que a gente tenha de vez em quando esses tropeços de produtividade. A gente tem saltos e aí uma aceleração boa, um tempinho parado, a mesma coisa que a gente viu em informática e tal. A graça é que hoje a comunicação, a informação está muito disponível, então a produtividade tende a aumentar muito, com mais velocidade. Um grande exemplo que a gente tem é, por exemplo, no setor de automóveis. Estava lendo um paper muito interessante sobre o caso da Volkswagen. A Volkswagen hoje, para ela implementar uma mudança relevante, até no setor produtivo dela, no dia a dia, ela demora de 2 a 5 anos. A Tesla, que é hoje a fabricante de automóveis mais valiosa do planeta e a líder indiscutível de automóveis elétricos, ela fez ano passado cerca de 380 mudanças operacionais na área produtiva. Em resumo, é mais do que uma por dia. Então os caras estão sempre inovando. Essa questão da inovação veio para ficar. E isso aumenta a produtividade, seja um aumento de capacidade de produto final sendo colocado, seja na redução de custo, aumento de eficiência como um todo, que permite um ganho de escala maior. Isso posto,
o mundo está ainda com uma grande dificuldade no setor de fertilizantes, que eu já vinha falando para vocês há muito tempo. Isso não é novo, a Rússia só está vindo atrapalhar um pouco a nossa situação, mas fertilizante em baixa, a gente vai ter quebra de safra por questões inclusive climáticas, por falta de produtividade no campo, porque ou vai se plantar uma área menor com a mesma quantidade de fertilizante e de outros insumos, não só são fertilizantes que estão caros. O glicofosfato, por exemplo, para secar a soja, também subiu muito, então os produtores de soja que intercalam o milho safrinha, por exemplo, podem optar a usar menos glicofosfato ou às vezes nem usar. Com isso eles demoram mais, a soja fica mais tempo secando, com isso eles perdem tempo de produção, perde a janela ótima de produção da plantação do milho safrinha, que é uma commodity que dá um fôlego a mais para a galera. Então tem uma série de coisinhas que estão pegando. E amanhã os bancos centrais, tanto aqui do Brasil quanto dos Estados Unidos, vão se ver pela primeira vez em muito tempo em sintonia de vamos aumentar os juros. Na Europa a galera ainda está um pouco mais reticente, mas nos Estados Unidos a coisa está séria. A gente teve uma inflação oficial de 7,5% ano passado. Se você olhar no CPI, existe uma métricazinha que eles usam como o índice habitacional, que usa um dado absurdamente escandaloso, que é o Renters Value, que é um negócio completamente louco. Eles perguntam para as pessoas quanto elas alugariam, Owner's Value of Rent, ou coisa assim, porque eles perguntam para as pessoas quanto eles alugariam o próprio imóvel. Isso ninguém atualiza diariamente, é um negócio que fica no fundo da nossa mente, aí você fala um número aproximado, é um chute. Quando a gente vê o preço dos imóveis de fato, a gente vê que os preços dos imóveis nos Estados Unidos, segundo a Associação Nacional dos Corretores e alguns índices como o Case-Shiller e tudo mais, você vê aumentos entre 10% e 15%. Computando esses 10% e 15% dentro do CPI em detrimento do Homeowners Value of Rent, que subiu 3%, se você substituir uma coisa pela outra, você tem um aumento no CPI na casa de 10% no ano passado. Imagino que existem outras substituições, algumas outras formas de métrica dessa inflação, onde eu vi pessoas muito bem qualificadas falando em 15%, 16% de inflação no passado, e essa inflação que estava sendo considerada pelo FED transitória, me lembra muito um caso que tem na minha família, de uma pessoa que trabalhava numa empresa que foi crescendo, e uma dos aposentos novos de alguns executivos foi uma construção que ele chamava de temporário. E o temporário existe basicamente desde quando eu nasci. Isso já faz quase... O temporário tem quase 38 anos, eu tenho 38, e o temporário está lá absolutamente permanente. Então, essa inflação transitória americana está com muita cara, tem todos os sentidos de ser uma inflação permanente. Por quê? Porque quando você tem uma sequência de choques de oferta, problemas de cadeia de produção e tudo mais, isso demora para passar e eventualmente você vai começando a ter impactos permanentes nos preços, no nível de preço e na velocidade que esse preço aumenta. Para botar água no chope de todo mundo, tinha comentado isso no vídeo na semana passada, dos casos da Covid na China. Anteontem, ontem e por aí vai, a China está fechando áreas. Ontem fechou um porto, que é o quarto maior porto do mundo. É o quarto maior porto da China, deve estar entre os top 10 do mundo, os top 10 do mundo, e isso é preocupante, porque você diminui o fluxo de tudo, você diminui a quantidade de bens e mercadorias à disposição. Então, em meio a todo o choque possível, a gente está tendo a conversa dos bancos centrais em aumentar os juros, porque sim, tem inflação.
E não adianta o Banco Central brasileiro aumentar os juros e o Banco Americano, o Banco Central Americano, o Fed, não aumentar. Porque a nossa inflação tem um peso muito grande da inflação externa. Nós somos uma economia aberta. Parece que não, mas é. E aí a gente importando muita coisa, a gente acaba, mesmo o que a gente produz aqui dentro é atrelado ao câmbio, em grande parte, o trigo, o aço, o minério de ferro, o açúcar. Tudo isso são commodities que são negociadas internacionalmente. Então, a gente tende a estar atrelado ao preço da coisa em dólar. A inflação esse ano ainda não piorou muito, porque o dólar cedeu muito, o dólar cedeu quase 10%, saindo de 5,50, 5,60. Está agora navegando na casa de 5,16, mais outros dias, 3, 4 dias atrás, a gente estava vendo o dólar a 5. Então, essa queda do dólar deu uma maciada grande na inflação. Com relação ao nosso Banco Central, a gente deve ter amanhã mais uma alta. Se espera alguma coisa perto de 1 ponto percentual. Uma galerinha no 0,75, uma galerinha em 125, em 1,25. Vai ser algo nessa casa e a gente vai observar a leitura da ata do comunicado para a gente entender quais são os próximos passos do Banco Central Brasileiro, que deve diminuir um pouco essa alta de juros para ter a resposta do mercado. Porque toda política econômica monetária, ela geralmente tem um hiato entre a data da fixação, do estabelecimento da meta e tudo mais, e a hora de começar a funcionar de fato. Então é normal que o Banco Central diminua o ritmo para testar a temperatura do mercado, ver como é que as coisas estão reagindo na economia real, não só no mercado financeiro. No Fed a coisa é um pouco mais diferente. No Fed já está bem claro que vai subir pelo menos 0,25, é basicamente a expectativa de todo mundo. Até pouco tempo atrás se falava em 0,50, mas com os choques da Rússia e as coisas da China, parece que o Fed vai dar um passinho para trás. Esse que vos fala acredita que o Fed vai fazer pelo menos 7 subidas até o final do ano, ou seja, todas as próximas reuniões o Fed vai aumentar os juros em 0,25 pelo menos. O que eu acho que ele deveria fazer é outra coisa, que é aumentar um pouco mais. Mas o que a gente tem que prestar muita atenção no que o Fed vai fazer? Aqui a gente tem a taxa de juros do título de 10 anos, né? A gente observa que agora, que nos últimos dias a gente chegou aqui, voltou a trabalhar na casa de 2% ao ano, 2,15%, 2,16%, coisa que não se via desde o início de 2020, né, que foi aquele choque Covid e tudo mais. Há espaço para essa taxa subir mais e trabalhar entre 3,5% e 4%, só que uma coisa que diferencia muito a situação brasileira da coisa americana é que a lógica toda do pensamento brasileiro a gente está à frente da curva, ou seja, a taxa de juros está acima da inflação. Isso é uma coisa que dá confiança do mercado perante o Banco Central, quer dizer, o Banco Central perante o mercado. O pessoal confia que o Banco Central está fazendo o melhor trabalho possível. No caso americano, você já tem exatamente o inverso. A inflação está em 7,5%, mesmo oficial, tendendo a patamares maiores, com mais resiliência, e o Fed está com uma taxa de juros próxima de 0, indo ver se chega no final do ano em 1,5%, 1,25%, 2%, quem sabe. Ou seja, os juros lá, o juros real continua negativo pela visão do Fed. Mas o que é muito importante do Fed não é efetivamente a taxa de juros. Por quê? O Banco Central americano, desde 2008, ele passou a atuar diretamente quase como um banco normal, ou seja, ele deixou de ser só o garantidor de última instância, provedor de liquidez em caso de crise, esse tipo de coisa, para ser um cara que efetivamente trabalhe junto aos mercados, compra ativos financeiros, injeta liquidez diretamente ao setor produtivo através de, primeiramente, em 2008, aqui a gente tem essa alta aqui, isso aqui está tudo em trilhões de dólares, tá? São milhões de milhões, então são trilhões de dólares.
Então, historicamente, o balanço do Fed, o Fed trabalhava na casa das centenas de bilhões, abaixo de 1 trilhão. Até que em 2008, com aquela crise louca que a gente teve em 2008, que parecia o final do mundo, o Fed tomou a dianteira de uma série de processos e começou a adquirir títulos de empresas, títulos públicos de empresas e de bancos, e também títulos lastreados em hipotecas de empresas hipotecárias. Com isso, ele começou a injetar dinheiro direto nas empresas, facilitando a vida de todo mundo. Essa era a ideia. Então você injetou dinheiro da mesma forma que você faria se estivesse só abaixando os juros. Só que ali o Fed teve uma atitude proativa que foi salutar momentaneamente para o mercado. Passado, ele estabeleceu, depois desse primeiro choque, ele estabeleceu um programa de compras mensais devagarzinho e à medida que ia precisando, ele ia comprando mais títulos. Passou aqui, a gente teve entre 2012 e 2015, a gente teve uma sequência de crises na Europa, a Grécia vai quebrar, a Grécia não vai quebrar. Eu me lembro que a cada mês eu brincava que era sempre uma terça-feira que tinha um evento grego, alguma decisão grega, e eles sempre deixavam para mais um mês, o pessoal lá dando fôlego, e a gente sempre, a Grécia vai quebrar, a Grécia não vai quebrar, isso vai ser contagiante ou não vai ser contagiante. E o Fed agiu dando liquidez no mercado, comprando dívidas. Até que nos idos de 2015 o Fed falou, parei, o mercado está saudável, não precisa mais da minha atuação direta. E o que ele fez? Ele, em vez de diminuir o balanço ativamente, ele falou o seguinte, olha, eu tenho aqui um monte de título, vários estão começando a vencer, então eu vou deixar vencer, eu vou lavar minhas mãos. E aí a gente observa que de final de 2017 até o iniciozinho, meio de 2019, a gente observou o Fed diminuindo ativamente o balanço. Isso pode ser observado inclusive na taxa de juros. A taxa de juros foi subindo naturalmente nesse período porque efetivamente o Fed estava tirando liquidez. Como é que o Fed tira liquidez? Ora, uma vez que ele não renova o crédito, a pessoa para quem que deve para o Fed vai ter que pagar para o Fed. O Fed pega aquele dinheiro e bota no caixa dele. Então ele passa a lentamente tirar esse excesso de liquidez do mercado. Quando veio a questão da Covid, aí a gente teve uma série de estímulos do governo federal americano e o Fed atrás do governo americano para financiar essa brincadeira. Então a gente viu de 2020 até o meio de 2020, em poucos meses, a gente viu o balanço do Fed crescer de 4 trilhões de dólares para 7 trilhões de dólares. E seguiu subindo em elevada velocidade para 8,9 trilhões de dólares. Isso é um nível insustentável, isso é um nível absurdamente perigoso. E quando a gente fala de títulos e tudo mais, existe, no caso dos títulos do Fed, algum nível de risco. Porque nem todos esses títulos são estritamente títulos do Tesouro Americano. Então é uma coisa que é preocupante, perigosa pelo menos. E o que a gente vai prestar atenção amanhã vai ser uma coisa que todo mundo vai se debruçar em cima e tentar debulhar todo e qualquer sentido. E tenham certeza, eu estarei aqui lendo e vendo e falando com vocês. Talvez eu abra uma live na hora que for sair o negócio. Que é exatamente, não o aumento de juros, mas qual é o comportamento do Fed perante o balanço. Porque ele vai diminuir, está claro, todos os diretores, muitos eram a favor, como por exemplo, se não me engano, o Bullard era a favor a um aumento mais chocante, igual que o Paul Volcker fez na década de 80, final da década de 80, meio da década de 80. Outros já estão na mais parcimoniosos, vamos fazer entre 25,5, e uma galera maior
está nos 25 e vamos ver o que dá. Só que todos, sem exceção, estão falando, primeiro a gente tem que cuidar do balanço. Por quê? Quando a gente está pensando em... Vou abrir aqui o PowerPoint para desenhar um negócio para vocês. Quando a gente pensa em juros, tá? A definição mais básica de juros é o preço do dinheiro. E aqui você tem o preço, juros, e aqui a gente tem a quantidade. E aí a gente tem uma curva de oferta. O que ele está dizendo aqui nessa curva de oferta? Se o preço for baixo, eu ofereço pouco. Eu tenho interesse em oferecer pouco. Se o preço for alto, eu tenho interesse em oferecer muito. E você tem uma curva de demanda. Vamos escrever aqui para ninguém se confundir. Oferta e demanda. Quando o Banco Central aumenta a taxa de juros, o que ele está fazendo? Ele está literalmente vendendo títulos e tirando dinheiro do mercado. Quando ele tira dinheiro do mercado, por isso que a gente fala que é uma política contracionista, ele tira dinheiro do mercado e quando ele diminui a curva de oferta vem daqui para cá, vamos botar uma oferta 2 aqui, uma oferta linha. Sim, eu sou professor, para mim é assim que funciona. Então você tinha essa quantidade, agora você vai ter essa quantidade, que é menor, e você tinha esses juros, e agora você vai ter esses juros, que é maior. Só que, quando a gente está falando do Fed diminuir o balanço, dependendo da velocidade que ele fizer, vai ser um efeito similar ou às vezes mais agressivo do que aumentar a taxa de juros, porque ele, da mesma forma que está aumentando a meta da taxa de juros dos Fed Funds, dos títulos americanos, ele vai tirar dinheiro do mercado, ele vai reduzir a oferta, porque ele vai deixar título, ou ele vai vender título de volta para o mercado e tirar dinheiro, ele vai receber dinheiro e vai botar na gavetinha dele, da mesma forma que ele faria se ele tivesse simplesmente subindo a taxa de juros. Então ele está tirando liquidez e à medida que ele tira liquidez, ele diminui a velocidade da economia, ele aumenta o custo de oportunidade, ele aumenta o custo da vida de todo mundo e diminui um pouco a atividade econômica, com o intuito de controlar a inflação. Só que quando a gente tem um balanço que está na casa de 8 trilhões, agora quase 9, esse é o dado da última quarta-feira, esse é um dado que vem semanal todas as quartas-feiras, então a gente tem esse dado aqui de quarta-feira passada, uma semana atrás, o balanço do Fed total estava em 8,911 trilhões de dólares. O PIB americano está na casa, vamos pegar aqui para nem chutar. Então a gente tem aqui o PIB dos Estados Unidos a preços constantes em 24 trilhões de dólares. O Fed é mais de 1/3 da economia americana. Por esse ângulo, se a gente começar a diminuir isso, você diminui a alavancagem de tudo, de todo mundo. Você começa a desalavancar a economia, que faz parte de um ciclo longo econômico. Não é um ciclo de aperto monetário trivial. Vou ter que fazer um videozinho sobre isso, diferenciando as duas coisas. Mas é um negócio que vai afetar a economia, vai diminuir a velocidade de todo mundo e ainda é incerto qual o tamanho do buraco que isso vai meter. Pode ser só uma desaceleração, pode ser uma leve recessão ou pode de fato gerar uma recessão muito mais forte, dado o nível de alavancagem do mundo como um todo. A gente não está falando só que o Fed aumentou muito o balanço, o Banco Central Europeu também aumentou, a China, a gente tem um nível de dívida altíssimo, o Japão nem se fala, mas o Japão é um caso à parte, o Japão é lindo. Então amanhã
vai dormir hoje com uma dúvida que não é a taxa de juros, e sim o tamanho do ajuste que esses caras vão fazer no balanço e a velocidade que eles vão fazer. Até hoje, neste dia, hoje no dia 15/3, não há parada de expansão de balanço. Até hoje o Fed está aumentando o balanço. E estão discutindo já como é que vão diminuir. Não vai ser possível que eles simplesmente parem e deixem amadurecer esse negócio, maturar essa brincadeira toda, porque é muito grande, não é saudável. Então vai haver essa movimentação, vai haver a reposição desses ativos junto ao mercado e a retirada do dinheiro. Com isso a gente vai ter a taxa de juros efetiva, entregue ao mercado, disponível ao mercado, um pouco mais alta, mas principalmente a liquidez do crédito americano, que é algo que é surreal atualmente. Tanto é que nos últimos 8 dias o volume de emissões novas e tudo mais aumentou muito, exatamente porque as empresas estavam correndo, estão ainda, mas amanhã às 2 horas da tarde aproximadamente vai deixar de fazer sentido, vai deixar de dar tempo, e a gente vai ver a redução dessa velocidade e a redução do volume disponível de crédito. Isso vai ser muito importante para a gente ver como é que a economia americana e a economia global vão conseguir digerir essa brincadeira. Tá? Não é algo que deve dar um choque imediato, eles são pessoas absolutamente brilhantes, o pessoal do Fed, então não devemos ter choques, porque eles prestam atenção no mercado e na economia, mas eles entendem, já está claro para eles que eles estão muito atrás da curva e que eles têm que começar a meter o pé no freio, mas aí vai ser a diferença, se o Fed tem ABS ou não tem, se é um freio com auxílio eletrônico ou não é, ou se a galera lá gosta de puxar o freio de mão e ver o pneu cantar. Essa opção última é extremamente improvável. Possível é porque na cabeça de diretor de Banco Central tudo é possível, mas é extremamente improvável, então não é razoável a gente pensar nisso. Mas o importante, o fundamental é a gente ver como é que eles vão reduzir 32, 33% equivalente ao PIB em termos de ativos que estão no balanço do Fed. Tá certo? Então, espero vocês amanhã. Amanhã, certamente, eu estou com muita vontade de fazer uma live para a gente ver e discutir a reação das coisas enquanto as coisas estão saindo. E eu vou passar para vocês os detalhes à medida que eles forem acontecendo. Beleza? Um abraço, gente. Boa noite.